Acho que estou ao vivo. Começamos tarde porque tivemos probleminhas técnicos. São 20 horas e 5 minutos. Dá mais um tempinho pra ver se tá funcionando. Continue, estamos chamando mais seguidores pra ver seu vídeo. Vamos ver se alguém entra. Vamos ver se pelo menos o Gustavo entra, não é mesmo? Ei, Sabrina! Marcando presença sempre, né, mulher? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Responde aí pra mim. Perguntei pra ele como é que a gente ia fazer essa live, porque moramos, né, na mesma casa. Ele está no escritório e eu estou na sala. Vamos ver se funciona. Se o som fizer eco, se vocês ouvirem ele falando daqui, vocês me avisam que eu boto meu fone. Psicóloga Rosa Duarte, boa noite. Gu Moreira entrou. Boa noite, Gu Moreira. Bom, vamos começar. Sim, estou. Ai, que bom. Qualquer problema no áudio aí me avisa que eu boto o fone pra ficar melhor, tá bom? Vamos começar a nossa live. Recadinho que eu dei na live de ontem, vou dar na live de hoje. Dia 4 de julho, às 20 horas, a gente tem a nossa próxima live aqui no Instagram com uma psicóloga convidada, amiga minha, e a gente vai conversar sobre as alterações que aconteceram na resolução do Conselho Federal sobre documentos escritos. Vai ser mais, na verdade, um bate-papo pra gente falar e compartilhar com vocês o que é que ficou legal, o que é que não ficou legal, o que é que a gente gostou, o que é que podia ter feito. Enfim, vamos fofocar, na verdade, sobre a resolução 6 de 2019 do Conselho Federal. E hoje estamos aqui para fazer a nossa última live do mês de junho, pra gente conversar com o Gu Moreira, falando um pouquinho sobre branding para psicólogas. Demorei um pouquinho para entender o que é isso. Hoje eu acho que eu já sei melhor, mas vamos falar com ele para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Janaína entrou. Boa noite, Janaína. João Estácio, boa noite. Estácio, cheguei. Vamos ver se eu consigo convidar ele. Ele falou que travou lá. Nossa internet ontem deu uma chatice. Ele não tá no live, gente. Vamos esperar um pouquinho, então. Vou aproveitar para iniciar a apresentação dele. Prometo que vou tentar segurar a nossa intimidade, mas não garanto, tá bom? Ó, ele é designer gráfico, estrategista de marca. Para quem não sabe, Gustavo também é meu marido, lindo e maravilhoso. Vamos ver como é que vai sair essa live. Ele voltou. Pra quem não sabe, gente, eu tenho uma história com ele desde os meus 13 anos, ou seja, mas juntos, casados, estamos apenas há 5 anos. Apenas não, é muito, não é muito tempo. E é o tempo que eu moro aqui. Pareceu. Olá, Chegou. boa noite a todos. Vou tentar Boa manter a noite. formalidade aqui. Vamos se esforçar, vamos se esforçar. E aí, o tempo que eu moro aqui em São Paulo é o tempo que a gente tá casado e juntos, apesar de que a nossa história, né, é desde 2003, tem um tempinho aí já de história. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou Mas deixar. isso dá engajamento, sabe, né? Dá engajamento? O povo gosta de uma fofoca, né? Quem quiser saber um pouquinho mais da minha história, me avisa que eu faço uma live muito fofoqueira pra gente fofocar sobre a minha vida e eu conto um pouquinho da minha história com o Gustavo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. André Luiz Magalhães, boa noite. Paulo Freud, boa noite. Eu só tô aqui por isso, ó. Tem uma galera que gosta de uma fofoca. Eu gosto de uma fofoca também. Enfim, te apresenta aí pra quem não te conhece. Fala o que tu quiser. O que que você já falou? Que me Que eu ama, pode não falar tava. também que eu sou uma ótima esposa. Isso todo mundo já sabe. Isso aí, as pessoas já sabem, já tá na boca do povo. Bom, Além eu da não sei, eu não designer tava. gráfico, estrategista de marca, só. Ah, beleza. Na verdade, vou fazer uma apresentação rápida, né? Eu sou formado em publicidade e, e me especializei em design
né? Depois acabei enveredando para a parte de design de marcas, né? Focado em design de marcas. E depois da parte de design, eu comecei a me interessar muito pela parte de estratégia de marcas. Então, hoje o meu trabalho ele passeia entre a estratégia, né, e o design de marcas, que são coisas diferentes. A gente vai falar disso mais para frente, né? Por favor, que eu ainda tenho dúvidas sobre isso. E, e aí, com o tempo, eu fui cada vez mais entrando nesse universo, né, das marcas e tudo mais, e vendo quão fascinante é, né, a gente, além de viver e estudar as marcas, né? Mas, enfim, esse é o que eu posso dizer, é o resumo básico, assim, do que eu faço, né? Porque muita gente acha que eu só desenho logo, por exemplo, né? Eu achava E que você não, pegava lá o pente e fazia um desenho. o Paint, né? Exatamente. E fazia desenho de marca. E, na verdade, a ideia de todo o trabalho de marca e de branding, né? Já entrando um pouquinho no pouco que a gente vai falar hoje, é trazer, né, a autenticidade da empresa, do profissional para o papel, né? Para o visual, enfim. Eu foco muito no visual por conta da minha formação em design, né? E aí, lembrando que essa conversa, gente, é um assunto que ainda é muito raro nas faculdades. A gente vai trazer o foco do brand para a nossa prática na psicologia. Eu, particularmente, não ouvi nada disso na faculdade. E não sei como é que tá hoje, né? Eu terminei minha faculdade no finalzinho ali de 2011. Acredito que algumas faculdades já estão se atentando mais para isso na graduação, mas ainda é uma falta, assim, na nossa formação, depois da formação. Então, é um conteúdo que a gente não encontra ainda facilmente na nossa prática. Então, acho que a gente pode começar falando e explicando aí o que é o tal do branding. Sim. Só voltando um pouquinho nessa parte de faculdade, né? Muita gente confunde, aí já vou entrar na explicação, muita gente confunde marketing, né? Por exemplo, no máximo que teria, eu acho, uma disciplina de faculdade seria o marketing, né? Marketing para psicólogos, marketing para profissionais liberais, né? Como divulgar. E muita gente confunde marketing simplesmente com divulgação. E assim como o branding, né? O branding ele não é uma disciplina de design. O branding ele é um modelo de gestão e de gestão tanto das empresas quanto da carreira, enfim, tipo, muita gente fala hoje sobre personal branding, né, o branding pessoal, como construir a sua marca pessoal e, e, e isso passeia por aí, sabe, né, passeia por esse modelo de gestão, que é um modelo de gestão focado nas marcas, né? Eu acho que isso na faculdade é muito difícil de falarem, né? Tipo, modelos de gestão, né? De entender, né? E muitas vezes eles esquecem que as pessoas vão virar empresários, vão gerir a sua carreira, né? Então, é isso, assim, o branding, se a gente for pensar, né? Ele deve ser pensado como um modelo de gestão que gere, né? Que gere as empresas e carreiras e profissionais, né? Mas ele também deve ser pensado não só como um logo, ele deve ser pensado como uma atitude. Qual é a atitude da marca, né? Qual é a atitude daquele profissional? Então, é por aí, né? Se a gente for resumir bem, né? Eu diria que é um modelo de gestão focado na autenticidade da empresa, na autenticidade do profissional, enfim, da carreira, do empresário, do autônomo, do freelancer, enfim. E é bacana tu falar isso do negócio, porque eu não vi na minha faculdade, eu sei que são raras as faculdades de psicologia no Brasil que trazem a psicologia como um negócio, né? Eu falo que eu comecei a ver a psicologia como um negócio um dia desse, acho que mais ou menos ali em 2016, em 2017, com fórmula que tu me apresentaste, inclusive. Antes disso, eu não via a psicologia como negócio, eu não via que quando eu trabalhava em consultório, por exemplo, eu já estava empreendendo na minha carreira, eu não tinha essa visão, acho que até por isso tive grandes perrengues lá no início. E olha, Sabrina está até comentando, formei recentemente e não vi na faculdade, então ainda é uma triste realidade, né, que não é presente isso ainda na nossa faculdade, mas eu Sim, sei que uma ou outra raramente trabalha
E muitas vezes algumas pessoas conseguem estágio, por exemplo, no Sebrae ou em instituições que trabalham mais com essa visão de negócio, e aí acabam tendo isso na graduação, mas ainda é raro, não está na nossa grade, né? Sim. Então, esse posicionamento de marca que a gente sempre, pelo menos eu sempre escuto falando, quando falam de branding, muito desse posicionamento de marca. Uhum. Qual é a importância desse posicionamento, né? Lembrando que a gente está trazendo aqui para principalmente psicólogas, profissionais liberais, profissionais autônomos que negociam a sua própria carreira. Sim. O posicionamento de marca, né, além de ser uma palavra bonita, que eu acho uma palavra super bonita, o posicionamento de marca, ele é como se a gente, como se fosse aquele lugar na cabeça dos clientes, né? Então, qual é o lugar que você se coloca, que você tem na cabeça do seu cliente, do seu paciente, né? Se a gente for jogar para o universo da psicologia, né? E na verdade ele é a tentativa das empresas de alcançarem aquele lugar que a empresa quer, sabe? Então, voltando um pouquinho atrás, assim, se a gente for falar de branding, a diferença entre branding, marketing e publicidade, por exemplo, né? O marketing, né? O marketing é como se fosse assim, a empresa dizendo, eu sou uma empresa boa para você, dizendo para o público, né? E, e a publicidade é a empresa dizendo várias vezes para o público que eu sou boa para você, eu sou boa para você, eu sou boa para você, eu sou boa para você. Então, tipo, compre batom, lembra dessa propaganda antiga, né? Então, e o branding, né, ele é o inverso. Na verdade, o ideal de branding seria, tipo, o público chegar, não, essa marca é boa para mim, sabe? Então, a diferença quando a gente fala de marketing e branding é justamente tipo esse modelo de gestão. É a marca sendo importante, tendo, né, tipo, construindo um relacionamento com o cliente, com o público em geral, né? Não só com o cliente, né? A gente fala muito de relacionamento com todas as pessoas que fazem parte da cadeia, né? Então, relacionamento, a empresa precisa ter o mesmo relacionamento com os funcionários que precisa ter com os clientes e com os parceiros, enfim. Então, se a gente for pensar, e eu estou falando muito de empresa porque é por onde eu mais atuo, né? Mas se a gente for pensar em profissionais, né, profissionais autônomos, né, psicólogos, né, o, é muito interessante a gente ver hoje como que alguns psicólogos trabalham a sua marca, né? Sendo que a gente pode já entrar naquela questão de não poder fazer divulgação, né? E tudo mais. Então, como que eu me relaciono com a minha psicóloga e por que que eu, sei lá, mantenho esse contato com ela, sendo que eu já passei por outras psicólogas, por exemplo, e não gostei, sabe? Então, é muito interessante ter isso muito bem mapeado, os psicólogos terem muito bem mapeado qual que é o posicionamento, né? Qual a imagem que eu quero passar para aquela pessoa e manter isso. E aí a gente pensando já na divulgação, né, por exemplo, manter isso no discurso, né? No discurso de conteúdo, por exemplo, né, numa rede social, no Instagram, no Facebook. Enfim. E é bacana também, porque eu sempre repito isso, e eu acho que eu vou falar um tempo ainda, né? Em algum momento se criou essa visão de que psicólogo não pode fazer divulgação do próprio trabalho. E Sim. eu sempre bato nessa tecla que a gente pode, tanto que a publicidade ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, mas existe uma forma de ser feita. Existem algumas coisas que não podemos fazer, como utilizar, por exemplo, o preço como forma de propaganda, falar assim, valor acessível, primeira sessão gratuita, isso pelo código de ética realmente não pode. Mas Aham. existem coisas também de que podem ser feitas, né? E aí, sempre faço meu roteirinho de perguntas aqui para os convidados do meu Instagram, nem estava no roteiro. Surgiu uma Tudo bem, dúvida. pode mandar, pode mandar. Como é que eu defino? E aí eu trago muito a minha realidade, né? Que eu venho trabalhando tudo isso tem muito pouquíssimo tempo, na verdade. E eu acho Sim. que eu sou uma das suas exceções, que eu não sou empresa ainda, sou profissional liberal. Mas como é que eu consigo definir o meu posicionamento? Existe algum trabalho, algum processo para ser feito isso ou não?
Existe, é um processo longo, não é um processo curto e rápido. Tipo, é muito difícil aqui numa live a gente a gente abordar, né, fazer uma definição de como que eu defino posicionamento. Mas eu acho que o mais importante aí é a gente tentar definir, o próprio profissional tentar definir atributos para ele. Então, se a gente for pensar em atributos, características principais, né? Muita gente confunde isso com missão, visão e valores, e os valores da minha marca. Na verdade, não é isso. Na verdade, é quais as características principais que eu tenho que são o meu verdadeiro diferencial, né? Então, se a gente pensar em diferenciais hoje, né, muita gente fala de qualidade. Ah, o meu serviço tem qualidade. O que que significa, sabe? O que que isso é de verdade, né? Porque todo serviço hoje, se a gente pensar, um profissional mais técnico e tal, ele tem um serviço de qualidade, É né? o Então, mínimo também. é exatamente, a qualidade deixou de ser um diferencial e virou uma premissa básica, sabe? Então, a ideia aqui é tentar achar esses atributos, né? Para esses atributos que são as minhas reais qualidades, né? Que são as minhas reais, os meus reais diferenciais, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do teu trabalho, né? Do teu trabalho como psicólogo, falando de ética e legislação, né? Ética também não é uma qualidade, sabe? Ética é premissa básica, né? A diferença, por exemplo, na tua qualidade, né, no teu atributo, nos teus atributos, né, seria, por exemplo, assim, falar de ética com simplicidade. Então, tem algo mais a ver com ser mais direto, sabe? É por aí. É por aí Uma que, linguagem que, mais que deve ser. acessível, menos técnica, né? Exatamente. Então, aí a gente começa a achar o diferencial, né? Então, eu sempre digo para os meus clientes assim, cara, para os meus clientes de consultoria, que são que é o momento em que eles tentam achar os diferenciais deles, assim, você tem que cavar cada vez mais para poder entender. E aí eu vou orientando nisso, né? Tipo, como que eu cavo as minhas reais características e reais qualidades, né? É um processo lento, né? E aí, se a gente for falar de posicionamento, depois de todo esse período de achar as qualidades, a gente tenta achar qual é o propósito, né? Qual é o propósito? Por que que eu faço isso? Né? Qual é a minha real missão? Né? E aí sim a gente vai e entra no posicionamento, que é o que torna aquela marca única, o que torna aquele profissional único, né? Então é meio que uma mistura, assim, não é um quebra-cabeça rápido e fácil, né, de se fazer, né? Inclusive, a gente pode falar. Tipo, falando nisso, assim, né, eu penso muito que é muito válido, por exemplo, para os profissionais de psicologia que têm essa dificuldade de entender como é que eu faço para divulgar o meu trabalho, como é que eu faço para poder mostrar esses meus atributos. A dica, já que se a gente já pode começar dando dicas aqui, para as pessoas começarem a fazer conteúdo com aquilo que elas acreditam, fazer conteúdo com aquilo que elas acham que é o correto e que seja realmente correto, né? E a partir desse conteúdo, ela vai formando, a psicóloga vai formando o seu, sei lá, vamos dizer, a sua imagem de marca para as outras pessoas, né? Eu ia comentar antes de tu falar do conteúdo, que a gente fez um processo que tu, na verdade, está treinando, tá estudando ainda, pensando em utilizar no teu trabalho, né? Ele é Que foi novo, é. justamente para fazer a definição aí dos meus atributos, do meu propósito. Gente, como foi difícil, hein? Então, um Chegar processo no meu propósito. doloroso. Foi doloroso, teve que cavar, não foi um processo fácil, não. Então, e Mas, eu acho até que, e assim, como é um processo que eu ainda tô masterizando, né? Eu ainda estou melhorando ele. Ele não é ele não foi um processo completo, né? enfim, No processo completo, assim, de achar os atributos da marca, de achar o propósito, né? Eu digo achar porque, assim, não vai partir de mim. Eu preciso achar das pessoas isso. Então, de achar tudo isso é um processo mega doloroso, sabe? Porque a gente precisa entrar em contato. As psicólogas estão ligadas que
né, sobre como entrar em contato consigo mesmo, né? E nem por isso é mais fácil esse processo de Não, entrar em... não é. Eu que sou resistente pra caramba, foi bem difícil. Como foi para ti o processo? Já voltando, invertendo os papéis aqui, te entrevistando. Como foi para A ti gente fez esse processo? foi muito intensivão, né? Então foram acho que 3 ou 4 horas ali, muito intensas, focado nisso. Uhum. Não sei como é que teria sido se fosse mais longo, se tivéssemos mais tempo, se tivéssemos mais dias, se não esse intensivão. Mas foi bem difícil, assim, porque eu acho que é uma tecla que eu sempre bato aqui, a importância do autoconhecimento. Porque esse processo a gente começa eu sem saber nada, assim, eu não sei o que é que eu quero, eu não sei qual é o meu objetivo, eu sei que eu quero trabalhar com isso. Foi assim que eu comecei, né? E aí, Ah, como é que a gente vai definir atributo? Como é que eu quero que o pessoal me vê? Eu falei, gente, eu não sei de nada disso. Então foi sim. um processo difícil, não só para mim, mas para ti cavar isso, né? Então. E falando um pouco da intimidade, né? Como eu já conheço um pouco a A pessoa, dificuldade da pessoa, fazer uma exposição rápida aqui para os teus fica à seguidores. vontade. Espontaneidade temos por aqui também. Então, assim, a ideia desse processo, né, é o Brand Sprint, né, o nome. Esse Brand Sprint, como eu ainda estou treinando ele, a ideia dele é justamente a gente fazer isso de uma maneira intensiva e rápida, né? Por isso que tu tem do nome Sprint, né? Então foram 3 horas de imersão e 3 horas é um tempo muito curto mesmo, tá, gente? Para isso, né? Uhum. Ó, entrou o Marcos, Marquitos, boa noite, Marquitos. Entrou minha sogrinha, ela disse. E o João tem uma dúvida: onde mora o limite do conteúdo grátis e da consulta online? Direct Diquinhas me ajuda. Onde mora o limite do conteúdo grátis Pergunta da difícil, consultoria hein? online? Cara. Eu acho que todo conteúdo ele pode ser divulgado de maneira gratuita. A diferença que eu vejo da consultoria para esse conteúdo, para esse tipo de conteúdo, é que a consultoria ela tem um passo a passo, né? Ela tem esse passo a passo, a gente vai analisar, por exemplo, conteúdo grátis eu falo de uma maneira geral, como eu estou falando aqui agora, né? E aí na consultoria a gente vai analisar o cenário, né, do profissional, da empresa. Então, quando a gente fala de consultoria, né, um método um pouco mais. É um método mesmo, então ele tem começo, meio e fim. Né, ele é um pouco mais. Ele é desenvolvido para isso. E o conteúdo não, o conteúdo são dicas aleatórias, talvez. E no conteúdo Acho que é grátis a isso. gente também não consegue se aprofundar, né? Principalmente dependendo Não. da ferramenta, se for o Instagram, se for o Facebook, não dá para se aprofundar e fazer um textão, né? Tem que É, saber como é que funciona cada ferramenta. sim, nem, por exemplo, mesmo se for um texto mais profundo, né, num post de blog, num artigo, também a gente está na superfície, né, na superfície do que a empresa precisa mesmo, né, como eu disse. Então a consultoria ela vai por aí, ela vai por um momento um pouco mais profundo e até mesmo um momento de entrega, né, tanto do profissional que está sendo o consultor quanto o da empresa, do profissional que está sendo consultado, né. E aí a Mas, consultoria a gente também consegue personalizar, né? A partir da demanda da pessoa que precisa exato, aquele serviço. No conteúdo grátis, não, é tipo muito geral, generalista, vale para todo mundo. exatamente. Isso vale também até para produtos te interrompi, né, rapidinho. É, isso vale até para produtos de produtos de informação, né? Cursos online, livros e tudo mais. Então, quando a gente entra no espectro da consultoria, aí é uma coisa muito específica, né? João, e do ponto de vista do psicólogo que tem suas limitações, como a divulgação comentado anteriormente, é isso aí. Eu tenho Sim. visto assim que o marketing de conteúdo é uma das melhores formas de divulgação até agora, além de ser o offline também funciona muito, boca a boca, indicação, eu acho que vai continuar sendo a melhor forma de divulgação também. Mas é uma essas limitações as psicólogas colocam como determinista, né? Ah, então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Na verdade, é encontrar uma forma de fazer eticamente, garantindo aí o nosso código de ética. Tem Mas tudo lá no artigo 21.
do código de ética? Artigo 20. Artigo 20, quase. Quase acerto. Ah, gostei, mas tá sabendo mais do que muita psicóloga por aí. Então, como é que a gente poderia definir, assim, não sei se dá para trabalhar conceitos, mas entre a diferença do brand para o marketing, que muita gente Tá. confunde. A gente vai entrar agora numa parte mais histórica, né, da live, que é por exemplo, quais são as diferenças dos modelos de gestão, né? Então, se a gente voltar lá atrás, na Revolução Industrial, né, Longe, hein? longe, bem longe, quando existiam poucas empresas no mercado e essas empresas produziam e as pessoas consumiam, né, a gente está falando de um modelo de gestão focado em produção. Então, a produção acontecia e as pessoas consumiam, né? Não tinha muita concorrência e isso acontecia de maneira natural. Só que também de maneira natural, as outras empresas começaram a surgir e começaram a gerar concorrência para aquelas empresas que estavam já produzindo, né? E aí viu-se a necessidade de mudar o modelo de gestão para uma gestão focada em vendas, né? Então, a concorrência aumenta e as pessoas precisam ter um esforço de vendas maior para dizer, não, meu produto é melhor, né? O meu produto aqui, ele já tem mais tempo, ele é um produto mais tradicional, enfim. Precisa ter mais argumentos para vender aquele produto ou serviço. Exatamente. E isso aí, a gente está falando de coisas desse século já, né? A gente está falando de coisas tipo até 1950, né? Era assim. E isso a gente está falando, né, de modelos de gestão, principalmente de empresas de fora, que são os mercados já mais consolidados, né? Depois disso, a parte de vendas começou a não ser mais suficiente para isso, né? Esse modelo de gestão focado em vendas. Apesar de que aqui no Brasil tem muitas empresas ainda que o seu modelo de gestão é focado em vendas e funciona por conta da quantidade de concorrentes que, se a gente for pegar de uma maneira geral, é pouca, né? Mas a partir daí, as empresas começaram, da década de 50 para cá, as empresas começaram a entender que era preciso analisar comportamento de consumidor, era preciso analisar como que o mercado estava funcionando, quais eram as demandas do consumidor. Então, a partir daí, a gente começa a entrar no modelo de gestão que é o modelo de gestão de marketing. Então, só voltando, né? Tipo, o marketing, ele não é divulgação. Muita gente confunde, né? Ah, fala com o cara do marketing ali. É o cara que faz a divulgação da empresa. Não é isso. O marketing, o modelo de gestão de marketing, né, na sua teoria e no mundo ideal, é o, a empresa focada em desenvolver produtos que atendam demandas, né? Então, se a gente for jogar para um psicólogo que segue o modelo de gestão de marketing, é o psicólogo analisando o cenário dos pacientes das empresas, porque tem psicólogos também que atendem empresas, né? Analisando o cenário disso e achando um ponto de diferenciação onde ele pode entrar e aí sim falar, desenvolver um produto ou um serviço focado para a necessidade daquela tendência de mercado que ele viu, né? E isso pouquíssimas empresas fazem, porque muitas empresas ainda estão pensando em vendas e vendas e vendas e vendas, né? Então, se a gente pensar muito da década de 80 para cá, então o modelo de marketing, esse modelo de gestão do marketing, ele já foi sendo substituído pelo modelo de gestão do branding, que é onde a gente entra, que aí, óbvio, né, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Para mim Puxa o é um, brócolis, sou é um, vegetariana. puxar o brócolis, né, pro nosso lado. E eu vou dizer que é o modelo de gestão mais moderno que a gente tem hoje. Por Uhum. quê? Porque a ideia aqui com o branding não é analisar o mercado, não é pegar um insight de fora e trazer para dentro da nossa empresa, né? É jogar os nossos insights de dentro da empresa, de dentro do nosso trabalho, para fora. E aí, quem se relacionar com isso vai manter um relacionamento que é o relacionamento com a marca, né? Então foi, vamos dizer, meio que um resumão
mas basicamente são essas as diferenças, sabe? Né? Quando a gente fala de marketing, a gente não está falando de divulgação. E quando a gente Hum, está falando de branding, a gente não está falando de logo. A gente está falando de modelos de gestão, né? Eu já vou adiantar aqui que, por exemplo, essa geralmente é a visão das pessoas que trabalham com branding. Quem trabalha com marketing diz que o branding é uma ferramenta do marketing. Então, como é uma coisa muito nova, se a gente está falando do final da década de 80 para cá, né, é uma coisa que existe, é uma disciplina que tem muita confusão em cima, né? Então, nessa questão, eu sempre digo que tipo, o branding é todo o universo que abrange a empresa, que abrange aquele profissional, e aí as ferramentas como marketing, publicidade, conteúdo vão se vão fazendo parte disso, né? O branding ele tem muito mais a ver com a atitude da marca, com a atitude daquele profissional, do que necessariamente com a divulgação, com o anúncio, com o vídeo. uhum. E o que que é a marca e o logo? Porque na minha cabeça, eu acredito que muita gente que não conhece o trabalho de estrategista de marca, de Sai. Foi? Me ouviu? Não, não ouvi. Parou no meio da pergunta. Que quem não conhece o que é o design gráfico, o que faz, o que é o brand, quem não sabe, tá muito leigo, não sabe de nada, qual é a diferença? O que é logo, o que é marca? Porque para mim, na minha cabeça, antes de entender, e tem pouco tempo isso, antes de entender o teu trabalho, para mim era tudo a mesma coisa, né? Logo, marca, e tem diferença, assim. Sim, é o logo, se a gente for pensar, né, o logo, a marca visual da empresa, ela é uma ferramenta de identificação da empresa. Ela é aquele símbolo, né, aquele logotipo, né? Então, isso é uma ferramenta de identificação visual da empresa. Então, como eu falei, o branding, ele tem mais a ver com a essência e com a autenticidade da empresa do que somente com o logo. Então, se a gente for pensar, qual é a diferença entre logo e marca, né? Logo é o símbolo visual, né? A parte visual, a parte que identifica a empresa. E marca é a atitude da empresa, é o relacionamento, na verdade é o relacionamento que aquela empresa tem com seus clientes, com seus parceiros, com seus fornecedores. É como que ela é vista, como que a empresa é vista. Então a marca é muito mais uma questão de percepção, né, da empresa. Né? Se a gente for jogar para o universo das psicólogas, né, qual é a marca das psicólogas? É como, por exemplo, psicóloga clínica, né? É como aquele paciente enxerga aquela psicóloga, né? É como aquele paciente, é como ele entende como aquela psicóloga é, né? Então é por aí, assim, né? A marca vou repetir mais uma vez, a marca, o branding, ele tem muito mais a ver com a atitude e como que aquele profissional é percebido, né, Uhum. pela empresa. Né? Tem uma É, pergunta, por exemplo, para fazer. Uma pergunta para fazer. Eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram de, de e teve várias respostas ótimas, assim. Eu fiz essa pergunta no horário do meio-dia, né? Então, com quantas marcas você teve contato no dia de hoje? Porque a gente não, a gente acha assim, eu não entendo nada disso, não sei o quê. Não, nós, todo mundo, todas as pessoas que vivem hoje numa sociedade capitalista, se a gente for pensar, né? Todo sim. mundo entende muito de marca, sabe? Entende muito porque está em contato direto com várias marcas durante o dia, durante as horas, né? Então, por exemplo, se eu perguntar para ti, quais foram as marcas que você se relacionou hoje? Várias, né? Desde do creme dental, da Colgate, do celular, Motorola, da Apple. Exatamente. Só aqui tem algumas, assim, Nivea, Lola, Exatamente. milhões, né? Eu acho que é impossível não se relacionar com marcas hoje em dia, no dia a dia. Então, né? Então muita gente que diz que não é especialista, não sou especialista, não entendo. Não, entende, entende. Né? Uma outra coisa que eu digo também é que assim, o diferencial das pessoas, dos profissionais e das empresas é a marca delas.
Independente se ele tem uma identidade visual feita, se ele tem um logo, né, se ele tem um cartão de visita, a marca dessas pessoas é o verdadeiro diferencial. A marca dessas empresas é o verdadeiro diferencial, né? O que que me faz comprar, por exemplo, uma camisa na Hering e comprar uma camisa na C&A, sendo que é a mesma coisa, se a gente for pensar em qualidade. Ah, a Hering tem mais qualidade que a C&A. Não tem, é a mesma coisa, sabe? Deve ser até a mesma empresa que fabrica, sabe, a camiseta, né? Mas é o relacionamento que aquele cliente tem com a Hering ou com a C&A, enfim, que vai definir, né, como que, que vai definir como que eles vão se relacionar, né, e a decisão de compra, né, de cada um. Inclusive, nós psicólogos também temos que pensar nisso, né? Por que que, por exemplo, alguém contrataria o meu trabalho como psicóloga, trabalhando com ética e legislação para a prática da psicologia? Por que que contrataria o trabalho de uma outra psicóloga? É o tal do diferencial, né? De como é que eu passo esse diferencial para as pessoas? Exatamente. O trabalho, justamente, o trabalho de branding, ele permeia essa esfera, né? Uhum. A esfera da percepção, né? De como que eu sou visto, de como que o meu trabalho é visto, né? É a mesma coisa, tipo, eu tenho vários concorrentes, entendeu? E não é por causa deles que eu vou deixar de ser contratado. Não, né? Quem vai me contratar são aqueles que se identificam com a minha forma com a minha forma de me comunicar, né? Para isso, né? Então, voltando, eu vou tentar sempre voltar, né, para a esfera da psicologia, porque afinal a nossa live é sobre isso, né? O, o psicólogo, quando ele não precisa se posicionar com relação a coisas pessoais, mas ele precisa se posicionar, né, no trabalho dele. Qual é o discurso do trabalho dele, né? Qual é o discurso do trabalho dela, né? Então, quando a gente fala de posicionamento de marca, a gente não está falando se eu vou votar em candidato B ou C, sabe? Eu estou falando de como que eu pauto o meu trabalho, de como que o meu trabalho ele quer ser percebido, né? E como ele deve ser percebido. Ó, Jéssica, pra mim também ficou baixo. O áudio dele ficou baixo aqui, estava bom. Só que Nossa, aconteceu não. Pra mim aconteceu isso também. Não sei o que aconteceu. quer que eu saia e entre de novo? Ah, não sei. Posso falar mais? Tenta sem o fone, pra ver se melhora. Vou tirar o fone aqui só um minuto. Gente, nem consegui ver que uma galera entrou. Nath entrou agora, vi Wagner. Vão entrando aí, vão participando da nossa live. Vamos ver se melhora. Agora eu que não estou ouvindo direito. Aqui teu som tá baixo. Vou voltar o fone. Galerinha, não sei o que aconteceu. Não vou pedir pra ele sair e entrar pra gente não travar. Tá baixo, mas dá pra ouvir? É, por exemplo, agora com o fone eu consigo te ouvir. Quem puder colocar um fone aí pra melhorar esse áudio. Problemas da tecnologia, não é mesmo? Tá baixo, Gu? Eu vou sair de novo e entrar. Saia, mas volte. Vou voltar. Psi rotineira entrou, vamos interagir, gente. Respondam aí a pergunta que ele fez. Com quantas marcas vocês já interagiram desde a hora que vocês acordaram? Falem aí pra mim. Eu já falei algumas. Não ouço vocês, não tá nem me ouvindo, mulher? Psi Andrade? Não tá me ouvindo? Hum. Ela riu e falou que não me ouve. Boa noite. Me ouviu? Palminhas, palminhas. Ó, o Gu Moreira enviou uma solicitação. Vamos ver se melhora. Espero não fechar nossa live aqui, que eu sou meio Zé pra isso. Agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Agora melhorou. Estou ouvindo em alto e bom som. Tá bom. Pessoal, falem aí se vocês estão ouvindo melhor. E aí a gente já continua aqui, porque eu já nem sei se eu tô seguindo o meu roteiro, a gente vai conversando. Não tá seguindo. Não tô seguindo? Desculpa aí.
Tudo bem, não tem problema. É, mas é uma dúvida que eu tive, assim, porque eu tô uma mudança de carreira dentro da psicologia, foi sem querer a risada. Ah, tudo bem, pode rir sem querer. Esse Sabrina ótimo, então o áudio melhorou. Eu sou psicóloga, continuo trabalhando como psicóloga, agora trabalho um pouquinho mais na área da educação, né? Não propriamente na prática da psicologia, mas a ansiedade de querer fazer um logo, de querer fazer uma marca, de querer construir, né, todo um posicionamento e de querer contratar um designer gráfico, que eu nem precisaria contratar, mas tô sabendo que o ticket da pessoa é alto. Como é que tu falaria, assim? Porque, assim, vou partir da minha realidade, né? Sou profissional liberal, não tenho condições de investir muito nessa área, apesar de hoje eu perceber que é uma área muito importante, que eu acho que vale cada investimento, sim, é um trabalho muito legal. Mas como é que a gente poderia, assim, partindo da minha realidade? Estou nessa transição dentro da psicologia, sou profissional liberal, estou começando com isso, vamos dizer, tem pouquíssimo tempo, acho que não tem um ano que eu estou investindo, pelo menos aqui no Instagram. E hoje trabalho praticamente só com isso, né? Com marketing digital, divulgando meu trabalho sobre ética e legislação por aqui. E tu sempre me fala assim, segura a ansiedade, não precisa fazer o logo agora, não precisa investir nessa construção da marca agora. Por quê? Por que que a gente tem que segurar a ansiedade para deixar isso um pouquinho mais lá para frente? É, assim, tipo, para o pessoal não me entender mal, né, com relação a Por isso. favor. Eu sempre indico, se a pessoa tem condições, dela já começar com um processo de branding completo, né? Sim. Posicionamento, propósito, né? Análise de atores da marca, né? O manifesto da marca, identidade visual, naming, que o naming é a parte de criação de nome, né? Então eu sempre vou sugerir que a pessoa comece com um projeto de branding. Só que esse Também projeto é já um projeto. começa valendo, né? Já entra com Exatamente. cabeça e já começa com força. Exatamente, só que é um processo longo, é um processo que não é feito da noite para o dia, e às vezes as pessoas têm urgências, né? As Sim. pessoas possuem urgências no seu negócio. Então, e às vezes, aí é que tá, às vezes essas pessoas não sabem que esse negócio vai dar certo, né? Não sabem que vai prosperar. Então, imagina só, investir X mil reais e tal, nem dá para conversar de valores, porque os valores também são muito variantes aqui, Vai né? depender do serviço, né? Do profissional, enfim. Exatamente. Né? Então, investir X mil reais e o negócio não dá certo. Então, por que eu digo segura a ansiedade? Porque a gente Pode falar precisa. diretamente para mim, tá? Tá, beleza. Por que eu digo assim, segura a ansiedade, Marina? Porque, porque a gente precisa validar o seu negócio, no caso, né? E é o que acontece, né, com todo mundo que está iniciando no empreendedorismo, que está iniciando, né, como profissional liberal, ou até mesmo iniciando uma empresa, né? Então a gente precisa Uhum. validar o seu negócio. E o que é validar o negócio? É, depois de um tempo, entender que o profissional consegue vender, o profissional consegue clientes, né, para poder. Voltou. Então consegue sustentar o seu negócio de uma maneira sustentável. Após essa validação com clientes e com dinheiro em caixa, a gente pode pensar em investimentos, porque Ó, marca teu é. áudio já baixou de novo. Teu áudio baixou, pra mim travou. Não sei se o pessoal conseguiu te ouvir, porque eu não consegui. Voltou, mas travou de novo. Hoje tá difícil a nossa live, hein? Acho que vou ter que te convidar de novo. Deu até uma travada aqui. Tu tá me ouvindo? Gu Moreira saiu. Olha, a galera respondeu. Sogrinha. Sogrinha interage com a live. Muito obrigada, sogrinha. No momento estou interagindo com Motorola e HP. Gente, ela disse minha sogrinha, mãe do Gustavo. Pra quem não sabe, também é minha tia. Enfim.
Soltei e saí da sala. João, Apple, Multilaser, Google, Jesus, Tramontina, muitas marcas. Canon, tem umas aí que eu nem sei. Moleskine, eu amo Moleskine. Quero Moleskine com a minha marca já. Gu Moreira voltou. Vamos ver se agora a gente escuta ele. Visualizar, fazer transmissão com Gu Moreira. Vamos pedir para ele falar. Vou tentar me controlar com o tempo, porque ontem o Instagram. Ah, a gente tá falando do Instagram. Instagram é uma marca, olha só. Coisa linda. Exatamente. Exatamente. Vamos pro Instagram não expulsar a gente, temos 15 minutinhos. E Mas nessa, só para finalizar lá aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente tem, por exemplo, a marca e pensa a marca como um investimento, né? Aí sim a gente e a pessoa tem dinheiro em caixa, aí sim eu considero interessante eles do profissional iniciar um trabalho de marca, né? E a partir daí sim, entender. Mas o mais importante de tudo, lembra que eu falei do lance do foco em vendas? sim. Por mais que a empresa precise se focar no seu posicionamento, na sua autenticidade, se ela não vender, ela não vai funcionar, entende? Então, as vendas precisam estar alinhadas com a autenticidade daquela empresa, com a autenticidade daquele profissional, né? Como é que a gente transforma isso para uma realidade do mercado de psicologia? Porque o psicólogo não pode vender, né? Ele não pode vender. Ele não pode vender diretamente. Ele não pode dizer, primeira sessão gratuita, né? Ou então, vou te dar aqui um pacote de 10 Preço sessões. negociável também não pode. É, Pacote não pode. preço, então, um pacote de serviços. Mas ele pode vender uma ideia. Ele pode Sim. vender um propósito, né? Hum, Então, por que que eu digo que o conteúdo hoje em dia, né, conteúdo de redes sociais, posts de blogs, de vídeos, ele é muito interessante para a área, né, das psicólogas, porque ele consegue, com o conteúdo, vender esse propósito. sim. Que é mais ou menos o que eu faço no meu Instagram, né? O meu Instagram tem muito Olha a aí, consultoria, né? De vez em quando eu consigo uma consultoria grátis, gente, de posicionamento de marca. Pergunta, eu faço assim, eu faço assado, o que é que eu posso melhorar? E ele me ajuda às vezes. Mentira, às vezes, me ajuda muito todo dia, quase sempre. Mas é muito de posicionamento, né? A forma como eu falo, o conteúdo que eu vou postar, tem tudo a ver. exatamente. Bem bacana. É, como começar, né? Se a gente partir aí da realidade, claro, quem tem dinheiro e pode, deve fazer esse investimento que faça, né? Mas partindo Sim, da minha realidade, que ainda não tenho, né, um montante para investir tanto nisso, de um serviço, de contratar realmente um serviço estruturado, com todos os processos que um dia, logo, logo terei direito. Como é que nós, psicólogas, profissionais liberais, podemos começar? Jéssica, vou precisar sair, se fixar, salva assista o restante. Ai, vai com Deus. Obrigada pela participação. Vai ficar salvo por 24 horas, viu? E logo, logo eu devo divulgar também no IGTV, mas isso é spoiler. Enfim, como é que a gente pode começar a se posicionar, ou pelo menos a pensar esse processo de posicionamento, principalmente para nós que queremos fazer esse tipo de divulgação, trabalhar com Instagram, trabalhar com Facebook ou outras mídias sociais? Como é que a gente pode começar a realmente fazer um posicionamento de marca pessoal? o principal, né, quando a gente fala de posicionamento, o principal aí, o start, o início, né, desse trabalho, é o profissional entender os atributos que ele tem, né? É aquela coisa que eu vou voltar, os atributos diferenciais dele, né? Que aí muita gente chama isso de DNA de marca, de personalidade de marca, mas na verdade é entender quais são os principais atributos, né? Então, imagina só, imagina assim, o que que eu escreveria sobre mim num tweet? Quais são as três principais características que eu escreveria sobre mim com 140 caracteres? Lembrando que E aí, qualidade ética não vale, hein? Já é o básico. qualidade ética e tecnologia também não pode usar. Nem lembro os Mas, meus atributos. Tenho que revisitá-los.
Mas lembro que E esse, a aí, linguagem acessível, por exemplo, é um atributo que eu prezo, assim. sim. Tipo, como que você escreveria um tweet sobre isso, com 140 caracteres? Uma dúvida eu vou deixar Agora, um para momento. essa de casa. Não, mas Mas falaria eu muito. entendo. Sim. Seria do tipo assim, eu trabalho, eu informo psicólogos de maneira acessível sobre condutas éticas e legislação Para a dos prática da códigos éticos, psicologia. da psicologia, alguma coisa assim, Uhum. né? E aí, esse tweet que a gente está falando aqui, ele serviria como base para o nome do atributo, né? Sim. Que seria, sei lá, simplicidade. Simplicidade é muito abrangente, mas, né, poderia ir por aí, por esse Uhum. caminho, né? E aí, um outro tweet seria, tipo, preste serviços personalizados, entendendo o universo do A psicólogo, demanda enfim, de cada um. sabe, a demanda de cada um, né, e tal. Outra coisa também, personalização, dependendo do local, também não é um atributo, sabe? Mas é isso, sabe? A ideia é entender quais são as principais características. Quais são as principais características e aí, depois disso, entender qual é o meu propósito, né? Por que que eu faço isso? Qual é a causa que eu quero defender aqui, né? Hoje em dia, as marcas, elas são causas, né? Apesar de muitas ainda não terem, não se abrirem para isso, mas elas são, e o fato delas não se abrirem mostra que causas que elas defendem ou que elas simplesmente não apoiam, né? Então, as pessoas se conectam com isso. As pessoas se conectam com causas, né? A gente teve agora o exemplo da escola, né, que durante muito tempo, né, tinha um discurso mega machista, um discurso, né, de uso de mulher, objeto e tudo mais. E aos poucos, obviamente, né, o público vai mudando, as pessoas vão mudando, aos poucos eles foram mudando. E eles lançaram agora um produto especial para o movimento LGBT, né, que são as latinhas da escola com as cores da bandeira, né, LGBT num pacote inteiro formando, né, o arco-íris, né? Então, a escola hoje defende essa causa, ou defende ou usa de maneira, né, aproveitadora, sei lá. Não, acredito que não, sabe? Mas aos poucos as marcas vão mudando seu discurso. Uhum. Por exemplo, eu E tem falei que agora da mudar, escola, né? lembrei. Exato, e tem que Casa mudar, e tem muda, que o público defender, muda. e tem que bater o pé, sabe? Dizendo, não, é isso, sabe? Por quê? Porque as pessoas se conectam com isso, né? Antigamente, ó, falando da escola ainda, né? A escola lançou uma campanha publicitária que virou o posicionamento deles durante muito tempo, e até hoje, né? Que é o Desce Redondo, Sim. né? Então, o Desce Redondo virou um posicionamento de marca e veio de uma campanha publicitária, sabe? Uhum. Não era o posicionamento deles. Eles não tinham, eles eram uma cerveja barata, sabe? Simples, né? Que explorava os corpos das mulheres, né? Para isso. E depois eles foram mudando. Mas é isso, sabe? É uma conversa longa É. sobre isso. Podia Então, ficar horas talvez. aqui. Então, tipo, o primeiro passo, a gente continua depois. Mas, é, tipo, o primeiro passo seria isso, sabe? Seria achar quais são os meus atributos fundamentais, assim, né? Quais É são as um minhas processo características longo. fundamentais. É um processo longo, mas eu acho que quem tem disposição para começar esse processo já consegue fazer por conta própria, né? De Sim, sentar e, então, quero realmente trabalhar com isso, sentar e pensar, sei lá, em pelo menos três características principais como é sim, que quer ser vista, como é que quer que o trabalho seja visto. E aí, sim, depois de pensar nessas três características principais do trabalho, a psicóloga tem que focar de tentar descobrir o propósito, que para mim, exato. né, foi um parto. Mas que, por exemplo, tinha muita dificuldade, dava mais uma hora para a gente falar sobre isso. Porque o meu Sim, propósito é diferente da forma como eu chego nele, né? Então eu tive muito essa confusão. Eu achava que o meu propósito era trabalhar, por exemplo, capacitação técnica e ética para as psicólogas, e tu falava, isso não é propósito, isso é como tu vai chegar nele. Então, até eu conseguir exatamente. perceber que, na verdade, o que eu quero é que a psicologia seja prioridade zero na vida de qualquer pessoa,
que hoje não é, né? Hoje a psicologia é vista como, sei lá, tentei de tudo, não resolveu. Aí sim pensa na psicologia. E aí, como é que eu quero construir uma psicologia que seja muito mais valorizada, seja muito mais levada em consideração, que na verdade é esse o meu propósito, né? E aí, como é que eu vou Exatamente. chegar nesse propósito de ter uma psicologia muito mais valorizada? Aí eu entro muito nas ideias do que eu acredito, né? De que a psicóloga tem problema seríssimo de autoestima profissional muito baixa, tem dificuldade de entender o próprio trabalho, tem dificuldade de se valorizar. E entro também muito na parte da capacitação que eu sempre falo aqui. Então, como eu vou fazer para chegar nesse propósito? Queria que a gente tivesse mais uma hora para falar dessa diferença de como fazer isso. A gente Mas marca outra, só de propósito. só Falando de só de propósito. propósito. Se o pessoal quiser, a gente marca de novo, hein? Eu te convido. E aí sim, definiu as três características principais do trabalho, definiu o propósito. Aí definido o propósito, aí a gente começa a tentar pensar no posicionamento, que é aquilo que te torna único, né, na cabeça do teu público, na cabeça das pessoas, dos clientes, né? O que eu acredito que ajude muito, né, na formação do posicionamento é justamente, tipo, como que o conteúdo que vai ser gerado, né? Uma coisa que eu estou dizendo aqui é, tipo, você não precisa achar os atributos antes de fazer posicionamento, de fazer. Você não precisa, vou repetir aqui, você não precisa começar, Atrapalhei, porque eu mandei mensagem para ele que a gente tem que encerrar, que faltam 4 minutos. Ele se você não distraiu. precisa gerar conteúdo, você não precisa gerar conteúdo depois de achar o propósito e achar o posicionamento e achar, você pode começar a gerar o conteúdo. Então, esse conteúdo ele vai ser trabalhado e vai ser entendido até pela própria psicóloga, né? Isso é Como que importante. ela vai. Então, por que que eu estou batendo na tecla da geração de conteúdo? Porque o conteúdo é a maneira, vamos dizer, a melhor maneira de um profissional, principalmente da área da saúde, que tem muito, tipo, a profissão é regulamentada e códigos de ética e tudo mais. Esses Coisas todas. o conteúdo, essas coisas todas, o conteúdo ele é a forma, sei lá, primordial, que é uma coisa que hoje também não é um diferencial e deveria ser entendido como uma obrigação, né, das pessoas. Então, então, se a gente for fazer uma lista, né, tipo, atributos, propósito, e aí sim começa a se pensar no posicionamento, né? Uhum. E por mais que a gente não tenha tudo isso muito bem definido, né, a gente consegue já continuar aí o que a gente quer de produção de conteúdo e vai lapidando, vai moldando a partir Sim, do que a gente for descobrindo por conta própria, né? Até conseguir contratar exatamente, alguém para fazer o processo como ele exatamente. lindamente eu acho que ele deve ser feito. E posso até compartilhar que quando eu fizer esse meu processo lindamente bonitinho, estruturado, de compartilhar aqui com as psicólogas para saberem como é que funciona. Mas, ó, vamos encerrar. Ficaria mais algum tempo conversando sobre um monte de coisa, tirando um monte de dúvida que eu tiro todo dia, Também. mas que ainda permanecem às vezes. Mas senão o Instagram vai expulsar a gente. Te agradecer pela disponibilidade. Foi o primeiro profissional não psicóloga que participou Eu que, da agra- live. eu que agradeço. Obrigado. Muito Obrigado pela obrigada. oportunidade. Se o pessoal pedir, vamos pensar em outras lives com outros focos, mas sempre para a área da psicologia, linda e maravilhosa. Lógico. E vou agradecer também a todo mundo que participou, o pessoal que interagiu, que mandou dúvida, que gostou, que mandou acenozinho, que mandou beijinho. Muito obrigada. E Obrigado. até a próxima live no dia 4, às 20 horas. Ainda dando um tempinho assim para alguém falar tchau, boa Tchau. noite. Ainda tem um tempinho. A gente vai ficar aqui agora, Vamos esperar olhando o para a pessoal câmera. se manifestar para terminar nosso tempo. Faltou um minutinho. Bom, eu já Tchau. vou indo. Outras lives? Tchau. Sim, não é nem psicóloga. Nath, não é nem Tchau, gente. psicóloga. Obrigada, meninas.